Vamos agradecer aos amigos, aos irmãos que aqui estão para ouvir mais uma mensagem da Palavra de Deus durante essa semana. Essa semana foi a Semana do Lar e Família. Mas antes eu queria agradecer a mensagem musical da Laísa. Muito obrigado pela mensagem que você transmitiu. E também gostaria de avisar aos anciãos que nós vamos ter uma comissão às 3 horas da tarde, hoje. E a comissão da igreja às 15h30. Então não esqueçam, 15 horas os anciões e 15h30 os líderes da igreja. E nós também queremos me pedir para fazer a apresentação aqui das pessoas que compõem a plataforma. Disseram assim, lá estarão as pessoas que representam a igreja. Então colocaram esse jovenzinho representando os jovens da igreja, colocaram esses dois irmãos daqui representando os adolescentes, uma família representando a família da igreja, e esqueceram dos pequenos, esqueceram das criancinhas. As crianças também fazem parte da família, a família completa, né? Tem os seus filhos que são crianças, vão crescendo, se tornam jovens e adolescentes. Esta semana nós esperamos que todos os lares que levaram o DVD para casa no sábado passado tenham realmente assistido ali as mensagens. Mais de 100 DVDs, 100 e poucos. Mas nós temos na igreja mais ou menos 220 lares. Isto eu creio que uma boa parte não ouviu as mensagens ali no DVD. De formas que nesta manhã resolvi fazer um resumão de tudo aquilo que o DVD traz, para fazer com que as pessoas que não puderam ter a mensagem durante a semana possam receber neste momento. O título das mensagens dessa semana foi Famílias Blindadas, blindadas espiritualmente pelo poder de Deus. E realmente é tão importante essas famílias serem blindadas por Deus no tempo que estamos vivendo, porque nós estamos vivendo no tempo mais difícil da história do mundo. Eu não sei porquê, mas os entendidos dizem que os jovens que estão crescendo nessa época é chamada a geração Y. Eu não sei por que esse nome, mas é a geração mais difícil de se transmitir conhecimento. E a igreja também ela sofre estas dificuldades. O pastor Marcos Bonfim, no DVD que vocês assistiram, apresentou temas extraordinários, e entre os temas tem 2 temas sobre a sexualidade. Olha, de todas as informações sobre sexualidade que eu tenho presenciado, esses temas do pastor Marcos Bonfim foi o melhor de todos. Eu até faria um pedido para a igreja, para aqueles irmãos que não assistiram essas mensagens, que assistem esses 2 temas sobre a sexualidade. Procure alguém, fale com o Paulinho, porque são temas extraordinários que têm a ver com a orientação de nossa família. Também nós queremos analisar alguns temas que já foram, algumas passagens bíblicas que foram apresentadas durante a semana. Mas eu quero dar algumas ênfases um pouco diferente. Nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus em 1ª carta de João, capítulo 5. Nesse momento, as escrituras sagradas devem estar abertas, porque é Deus que precisa falar a nós, é Deus que precisa nos orientar.
é para ouvirmos a orientação dele que estamos aqui nesta manhã. E queremos agradecer todos os visitantes que estão conosco, todos aqueles que vieram nessa manhã. Fazemos o voto que vocês possam voltar para casa tendo uma mensagem de Deus no coração. 1 João capítulo 5, versos 11, 12 e também o versículo 20. Diz o versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem ouvido, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 20: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Filho de Deus e a vida eterna. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Lemos o texto que o Teu Espírito inspiraste João a escrever. Que esta mensagem que Tu falaste ao profeta no passado possa falar a nós nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa se mover nesse momento, de banco em banco, de pessoa a pessoa, preparando a nossa mente e o nosso coração para as mensagens que precisamos ouvir. Pedimos isso e agradecemos por Jesus. Amém. O texto diz aqui que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Às vezes achamos que a vida eterna é algo que está no futuro. Achamos que a vida eterna não é para agora. Mas note o que o texto diz: quem tem presente, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a vida eterna é para ser adquirida agora, já, hoje, nesse momento. Se você tem o Filho de Deus, tem a vida. Se nós não tivermos o Filho de Deus, não temos a vida. É tão simples esta informação que uma criança pode perfeitamente compreender. Sem Deus, sem Jesus, não há vida. É bom que esse conceito possa ficar bem gravado em nossa mente. Não há como termos vida sem a presença de Jesus. Precisamos ter Jesus em nossa vida, meditar nele, passar horas com ele. Precisamos olhar para ele, precisamos imitá-lo. Como diz o apóstolo Paulo em 2ª carta de Coríntios 3:18, onde diz: contemplando Jesus como espelho, somos transformados de glória em glória. Então nós temos que contemplar Jesus, como a gente contempla no espelho o nosso rosto diariamente. E ao contemplarmos Jesus, nós vamos ser transformados de glória em glória. Mas como ocorre esta transformação? E é a pergunta que alguns de vocês poderão fazer. Bem, essa transformação ocorre passando horas com Jesus. Primeiro ponto, que foi muito enfatizado essa semana:
o culto familiar. Uma das maiores necessidades do mundo cristão hoje, especialmente do mundo adventista, é do culto familiar. E como se faz o culto familiar? Primeiramente, precisa combinar com os membros, o pai, a mãe, com os filhos, dizer para os filhos, para os seus jovens: olha, nós achamos que precisamos do culto familiar, nós vamos fazer esse culto diariamente, vamos buscar a Deus antes das atividades do dia, precisamos começar o dia com Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Depois, tudo aquilo que você precisa, você será dado. Ou seja, em primeiro lugar, buscar a Deus. Em primeiro lugar, precisamos falar com Deus. Deus precisa falar conosco através da sua palavra. Precisamos gastar um pouco mais tempo para com Deus. Não precisamos estar afoitos para sairmos, para ganharmos o dinheiro. Jesus vai suprir o dinheiro que vai faltar, o trabalho, porque é a promessa dele. Mas precisamos tirar um tempo com Deus. Família é uma ideia que surgiu na mente de Deus. Não é um produto da evolução, ou um produto da sociedade, da evolução da sociedade, não. Família é um conceito que surgiu na mente de Deus. A família e o sábado surgiram no Éden antes do pecado. Por isso o inimigo de Deus trabalha para destruir esses dois marcos divinos. O problema do culto familiar é que muitos começam e terminam. Mas qual é o problema? O problema é a duração do culto. Qual deve ser a duração do culto? Vocês aprenderam que viram as mensagens durante a semana, que o culto familiar deve ser no máximo 5 ou 7 minutos. Uma família que tem o pai, a mãe, um filho de 15 anos, o outro de 9 anos e outro de 5 anos, o culto deveria atender a que faixa etária? Qual a pergunta para a igreja? Qual a faixa? Exatamente, os 5 anos. Geralmente o que se faz? Faz o culto, vai fazer o culto, lê um capítulo da Bíblia, um texto grande, um comentário muito grande, e não atende as crianças. O culto familiar precisa atender o membro mais novo da família. Se o membro mais novo da família é 5 anos, então o culto tem que ser para 5 anos. Aqueles que têm jovens fazem o culto para os jovens. E um culto de 5 minutos, extrapolando 7 minutos. Um culto comprido, longo, a tendência é acabar. O pai cristão, a mãe cristã, tem o desejo, através dos cultos, das mensagens, transmitir conhecimento, transmitir o Evangelho para os seus filhos. Mas há um texto no livro, no Espírito de Profecia, e esse texto eu acho muito importante, especialmente para a mãe. E eu queria agora, é um texto curto, eu gostaria que cada mãe, também cada pai, pudesse anotar em algum lugar esse texto. Esse texto, quando você estiver talvez um pouco cansado, um pouco desanimado com a orientação dos seus filhos, esse texto vai te ajudar com certeza.
E eu queria que você tomasse agora um papel, um lápis, ou mesmo na contracapa da Bíblia, e escrevesse esse texto para você tê-lo na mente toda hora que você precisar. O texto diz assim: escreva aí: a mãe que educa seus filhos para Cristo está tão verdadeiramente trabalhando para Deus como o ministro púlpito. Repetindo: a mãe que educa seus filhos para Cristo está tão verdadeiramente trabalhando para Deus como o ministro no púlpito. Está no livro Patriarcas e Profetas, página 219. Vejam bem, esse texto coloca o pastor Dario e a mãe no mesmo pé de igualdade, quando esta mãe está ensinando religião, passando conceitos espirituais para o seu filho. Ou seja, Deus considera a mãe que tem o seu pequenino nos braços, orientando para a vida eterna, como o ministro pregando a palavra do púlpito. Isto é muito importante. Leia sempre esse texto, que vai lhe ajudar bastante, tenho certeza. A blindagem da família, a blindagem espiritual, é muito importante, e toda família que diariamente busca Deus estará blindando espiritualmente a sua família. E essa blindagem é tão importante, é tão extraordinária, que até o diabo reconhece quando uma família está blindada. E como sabemos que o diabo reconhece? Pela história de Jó. Vocês todos sabem, conhecem a história de Jó. E na história de Jó, ali é dito que Jó tinha 10 filhos. Jó orava por todos os seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos, a ponto de, quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, o diabo também apareceu entre os filhos de Deus, e houve aquele diálogo entre Deus e o diabo. E Deus perguntou para o diabo: olha, você observa o meu filho Jó, como ele é temente a Deus, como ele é obediente. Então há uma resposta que o diabo deu, que eu ia citar de cor, mas eu achei melhor ler. Jó capítulo 1. Há uma afirmação que o diabo faz, que é importante. Jó capítulo 1, versículo 9, na parte final, fala assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Verso 10: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Notem, o diabo falando para Deus: olha, Jó te obedece, Jó é fiel a ti, mas por quê? Ele está cercado, ele está blindado, a família, a sua casa e os seus bens. Notem, isto é importante. O próprio diabo reconhece quando uma família está protegida, está cercada pelos anjos de Deus. E a Moaide fala que quando
uma família está buscando a Deus, os anjos constituem uma proteção, um muro de proteção ao redor dessa família durante o dia todo. Então isso é maravilhoso, é muito importante as pessoas buscarem a proteção de Deus. Noé é outro personagem que é dito que Noé andava com Deus, e por ser obediente a Deus, Noé salvou a sua família. Deus disse: construa uma arca, e ele construiu, e por ser obediente a Deus, salvou a sua família. Abraão é outro personagem conhecido na Bíblia. Ele é conhecido como o fazedor de altares. 5 vezes é dito que Abraão construiu altares para adorar a Deus. Mas há um texto sobre Abraão muito importante, Gênesis 18, 19, onde diz, Deus dizendo de Abraão: eu sei que Abraão vai ordenar a sua casa depois dele. O que Deus estava dizendo aqui? Que Abraão iria ensinar os seus filhos, ordenar, quer dizer, dar ordem, por ordem. Abraão iria por ordem na sua casa, iria ordenar, e seus filhos iriam aprender. Ou seja, Abraão deveria passar informações para as gerações futuras. Eu sei, diz Deus, que Abraão há de ordenar a sua casa. Ou seja, o cristão precisa ser transgeracional. Eu nem sei se existe essa palavra, mas o cristão precisa preparar a sua família para outras gerações, confiando e esperando em Deus. A família cristã precisa ser uma influência para as outras que virão, e o culto familiar geralmente é uma grande ajuda. Apareceu uma estatística, o pastor Marcos Bonfim fez essa referência, e foi feita uma pesquisa com várias famílias cristãs. Só que numa pesquisa, família cristã que não fazia culto, que não lia a Bíblia, somente uma oração de meio minuto, uma vez ou outra por semana lia a Bíblia. Família cristã que não estava muito preocupada com as coisas de Deus, de um lado. De outro lado da pesquisa, família cristã que diariamente buscava a Deus, fazia o seu culto, estava sempre interessado nas coisas de Deus. E qual foi o resultado dessas duas pesquisas? No grupo em que eram cristãos, mas não se fazia culto familiar, de cada 10 casais, 4 se separaram. Do outro lado, das famílias cristãs que faziam cultos diariamente, de 1.340 casais, apenas 2 se separaram. Não é uma diferença grande? Uma diferença muito grande. Realmente, quando você busca a Deus de manhã, à noite, e procura transmitir esse conhecimento para os filhos, é uma bênção muito grande, é uma bênção maravilhosa. Os pais devem transmitir e ensinar conhecimento aos filhos, isso é uma certeza, isto é correto, é dever de todo pai. Só que há um problema, há uma dificuldade. E qual o problema? Qual é? Eu queria que abríssemos a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 5. Aqui está a dificuldade para muitos pais que entendem que precisam transmitir conhecimento a seus filhos. Deuteronômio capítulo 5, ou melhor, capítulo 6 e o versículo
do versículo 5 em diante. Mas vamos analisar o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o que mais? De toda a tua alma e de todo o teu poder ou de toda a tua força. Aqui está a dificuldade. O pai e a mãe sabem que precisam ensinar os seus filhos, preciso ensiná-los, mas primeiramente eles precisam amar ao Senhor. Amar, não fazer. Deus podia ter dito: olha, vocês pais, cumpra o meu ensinamento, cumpra as escrituras, façam o que eu te peço. Mas não, Deus disse: ame, amarás o Senhor teu Deus. Mas não é um amor apenas de lábios. Diz o texto: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós sabemos que essa é uma linguagem bíblica. O coração, o órgão ama. Isso quer dizer a nossa mente. Quando fala nosso coração, está falando sobre a nossa mente. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de toda a tua alma e com toda a tua força. Isto não é fácil para muitos de nós, amarmos a Deus de todo o coração, mas é isto que Deus pede de cada pai e de cada mãe. O verso 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Estarão onde? No teu coração e realmente na tua mente. Ou seja, Deus quer que nós coloquemos essas palavras em nossa mente. Ou seja, que nós possamos viver esses ensinamentos em todos os lugares que estejamos. Na igreja, precisamos viver a palavra de Deus. Lá no trabalho, precisamos viver a palavra de Deus. Na escola, na prática de esportes, nos passeios, ao assinar um cheque, ao fazer um negócio, temos que ter em nossa mente a palavra de Deus. Feito isto, agora vem o versículo 7. A minha Bíblia diz assim: e as intimarás a teu filho. Tem outras Bíblias que falam assim: inculcarás aos teus filhos. Alguém tem alguma Bíblia que fala inculcar? Realmente, para mim, essa expressão é muito importante. O que é inculcar? Inculcar é colocar na cuca. Ou seja, depois que você ama ao Senhor de todo o coração, depois que você vive as instruções que Deus passa para você, agora você vai ensinar aos seus filhos. Agora você vai colocar na cuca deles, porque eles vão ver você vivendo a palavra de Deus em casa, junto com a família, junto com a mãe, ou longe dela, junto com outros filhos, ou os irmãos, vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Então você vai passar para os seus filhos através de palavras e através de exemplos. É isso que Deus quer. Inculcarás a teus filhos. E diz o restante do versículo: e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando ao deitar e ao levantar-se. O que é isto? Rotina. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos rotinas em adorar. Não uma vez ou outra. Rotina é aquilo que você faz de manhã, faz de tarde, faz todo dia. Faz sempre. Deus quer que nós tenhamos rotina espiritual em nossa vida. E eu quero que vocês, igreja, abram a cabeça para isso que eu estou falando.
nós temos que colocar rotina em nossa comunhão diária com Deus. Porque se nós não fizermos de uma maneira rotineira, nós vamos passar a fazer uma vez por semana, uma vez por mês, de vez em quando, e não iremos viver os princípios da palavra de Deus. Como vamos ensinar aos nossos filhos se nós não vivermos os princípios? Aqui Deus diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e essas palavras estarão no teu coração. Deus espera isto de cada pai, de cada mãe nesta manhã. Versos 8 e 9: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus está falando aqui de algo visual, vamos dizer assim, de mídia, de sinais coloridos, uma maneira de chamar a atenção. No tempo da Bíblia era marcado nos batentes das portas, na porta mesmo escrevia lá. A pessoa ia abrir a porta, estava ali na frente aquele recado para não esquecer. Hoje em dia as pessoas fazem um pouco diferente, mas é válido também. Quando você não quer esquecer de algum recado, o que você faz? Coloca. Então não é só na minha casa, na casa de vocês também, que colocam na geladeira. Coloca ali na geladeira, prende com imã, e quando você vai abrir a porta da geladeira, ali está o recado para não esquecer. O que Deus está falando aqui? Para nós fazermos isto com os nossos filhos. Ou seja, colocar ali meios visuais para que eles não esqueçam da mensagem que você quer dizer. Mas eu acho que algum pai ou alguma mãe deve estar achando: olha, mas para viver isso aqui que Moisés está dizendo inspirado por Deus, olha, eu não tenho condições. Como é que eu vou viver isso aí? Eu sou meio relaxado na minha vida espiritual, eu não sou muito de ler, então como é que eu posso fazer isso? Se você está pensando assim, eu quero que você abra a palavra de Deus nesse momento, em Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 26. Ezequiel 36, verso 26. Se você é um pai ou uma mãe um pouco desleixados na vida espiritual e tem dificuldade para assimilar isso, aqui Deus vai falar para você. Ezequiel 36, verso 26. Deus diz: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verso 27: porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Então vejam bem, Deus está prometendo aqui que vai te ajudar. Se você tem essa dificuldade, mas quer melhorar, você quer seguir o plano de Deus, Deus está dizendo aqui que Ele vai te ajudar. A força é dele, não sua. Creia. Se você não vive isto, pelo menos fala: Senhor Jesus, eu quero viver, eu quero que me des forças conforme a tua promessa, e com certeza esta promessa de Deus será cumprida em sua vida. Vamos voltar para o texto que lemos lá no começo, o primeiro texto, lá em primeira carta de João, no capítulo 5, só que agora eu quero fazer referência ao versículo 20. Primeira carta de João, capítulo
5 e o versículo 20. Aquele que prometeu, que fez essa promessa lá em Ezequiel, nós vamos encontrar aqui agora na pessoa do nosso Senhor Jesus. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Agora pense um pouco aqui comigo. Este aqui é este Jesus, é este Filho, é este Salvador, este Jesus. Ele é o que? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Muitos ensinam que Jesus não é Deus, por aí afora. Jesus não é Deus, Jesus é um ser criado, Jesus foi criado por Deus para morrer na cruz. Nada disso. Aqui diz que Jesus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então, quando você coloca a sua vida nas mãos dele, ele vai dirigir. E aquelas promessas de Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27, com certeza vai cumprir na sua vida. Não desfaça do poder de Jesus. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Há um segundo casamento na Bíblia que todos nós devemos participar. O primeiro casamento é o casamento que todos vocês que são casados passaram por ele. Eu também me casei um dia. Mas há um segundo casamento que a Bíblia menciona, que é muito importante, e neste casamento é chamado para participar dele as pessoas casadas, as pessoas solteiras, os jovens, as crianças, os viúvos, as viúvas, os desquitados, os separados, para participar desse casamento. Apocalipse 19, versos 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Há um convite para todos nós participarmos aqui da ceia do Cordeiro. E este convite é para todos indistintamente participarmos desta ceia. E esta ceia se refere ao casamento entre Cristo e a sua igreja. E nós sabemos que logo este casamento irá ocorrer. E nós aqui estamos sendo chamados para participar dessa ceia. Todos nós. E eu queria nesta manhã, encerrando esta semana de oração, fazer um apelo a cada um de vocês, e a mim também. Todos nós temos os nossos lares, a nossa casa, a nossa família, e com certeza, por mais que queremos seguir a palavra de Deus, nós encontramos lutas, dificuldades, nós encontramos problemas para ser resolvidos. Eu sei que nenhum lar é perfeito enquanto Jesus não voltar. Eu queria nesta manhã reconsagrar o meu lar a Deus. Eu queria nesta manhã colocar o meu lar nas mãos de Deus, esposa e filhos. Eu quero e eu desejo que o meu lar um dia possa estar salvo quando Jesus voltar. E eu queria estender esse apelo para vocês. E eu quero fazer uma oração intercessória em favor de todos nós. Nós iremos cantar aquela música que foi cantada no começo, Restaura.
E eu pediria até que o rapaz aí do som descesse o telão, colocasse essa música, vamos cantar, e durante esta música, todos aqueles que quiserem uma oração intercessória em favor do seu lar, venham aqui à frente comigo. Eu quero orar por você. Eu sou pecador, tenho as minhas falhas, mas confio em Deus e quero orar por você nesta manhã. Aqueles que têm um lar, gostariam que seu lar fosse dirigidos por Deus, fosse brindados por Deus e brindados para sempre. Venham aqui à frente enquanto vamos cantar este hino, e podem voltar agora para nós cantarmos. Enquanto cantamos, aqueles que quiserem, venham aqui à frente, e eu quero orar por vocês. Eu quero pedir que Deus dirija a vida de vocês, que Deus salve o seu lar, que Deus salve os seus filhos, que Deus abençoe o seu lar, derrame sobre ele o Espírito Santo. Eu quero que vocês creiam nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que dirige a nossa vida, esse Deus que salva cada um, salva os seus filhos. Aqueles que creem, possam vir aqui à frente.